Aleluia. Vamos ficar de pé em reverência a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor, ó Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó. Vou dar uma pausa sobre a igreja da Ásia. Mês que vem, Deus permitindo, estarei trazendo aí a próxima igreja, que, se eu não me engano, é a Filadélfia. Jó, capítulo 3, versículo 26. Jó, capítulo 3, verso 26. Aleluia. Graças te damos, ó Deus Santo, Deus Santo e verdadeiro. A quem está na internet acompanhando, Jó, capítulo 3, versículo 26. Se tem a sua Bíblia, acompanhe conosco. Será uma leitura rápida deste versículo. Iremos trabalhar em cima deste versículo. Aleluia. Jó, capítulo 3, verso 26. E o tema proposto pelo Senhor para os nossos corações é tempos difíceis, como lidar. Aleluia. Jó 3, 26, todo mundo encontrou? Diz assim a palavra de Deus. Jó falando: não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, mas somente perturbação. Senhor Deus, te adoramos, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por estarmos reunidos em Teu nome, na casa de oração do Senhor, em amor fraternal, para adorarmos, exaltarmos e engrandecermos o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Pai, por cada vida que se faz aqui presente, que nos assiste, que nos ouve. Deus, nós te damos honra e glória. Fale conosco, Pai, também nessa pregação, ó Pai, nesta noite. Fale em meu coração, fala no coração da Tua igreja, ó Pai. Aquilo que o Senhor precisa e necessita falar para cada um de nós. Seja uma palavra exortativa, uma palavra de consolo e conforto, de força. Mas, Senhor Deus, fale conosco. Queremos ouvir a voz do Senhor penetrando no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus nós te adoramos. Nos dê sabedoria, Espírito Santo, e conduz essa pregação em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Jó é uma pessoa desconhecida na Bíblia, né? A gente não sabe a sua origem, a gente não sabe quem escreveu o livro, mas ele é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo a ser escrito, contando a história de um homem que tinha uma família, tinha riquezas, um homem que tinha tudo na vida e era íntegro ao Senhor, um homem que orava, consagrava, que orava pela sua família, que adorava a Deus em todo o tempo, um homem íntegro. Que homem desses sofreria alguma coisa, né, na sua vida? O homem está forte com Deus. Só que em certo momento, a Bíblia não fala em qual momento foi da história, o diabo encontra com Deus soberano nos ares e indaga a Deus: eu estou vindo de rodear a terra, Senhor. E você tem um servo lá na terra, lá, estou falando com as minhas palavras, tem um servo seu lá na terra, lá, que ele é íntegro, né? Ele é uma pessoa fiel ao Senhor. Mas olha lá, está cheio de coisa, tem riquezas, mais riquezas que todos os homens da terra na época dele. O homem tem saúde à vontade, está esbanjando saúde, tem família linda ali, todo dia se reúne com a família, orando, cantando ao Senhor. Não falta alimento para esse homem. Sabe por que disso, Senhor Deus? Talvez você chame só de Deus, Senhor, o diabo não vai chamar dele de Senhor. Sabe por que disso, Deus? Você está dando tudo para ele. Por que você não tira um pouquinho dele ali e vê se ele te adora de verdade? Ó Deus, você está vendo? Olha, você está vendo agora lá como ele está com a família dele lá? Todo feliz, cheio de vigor. Deixa eu tocar, deixa eu tirar umas coisinhas dele. Aí você vai ver se vai te adorar de verdade. Você não lembra lá com Adão? Com a Eva? Você criou eles a sua imagem e semelhança. Eu não fiz eles pecarem contra o Senhor? Eu não fiz eles errarem contra o Senhor? Você não fez eles perfeitos? Então agora, deixa eu tocar assim também. Vou te provar que a sua criação é falha. Deus deixou o Satanás tocar na vida de Jó.
tirou a família, com exceção da mulher, tirou os filhos, tirou as riquezas. Jó não tinha mais o que comer, tinha só a sua mulher reclamando do lado, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó, ele perdeu tudo no estalar de Deus. Aí Deus fala: você pode tocar tudo que você quiser dele, mas a alma ela me pertence. Pode tocar tudo, mas a alma me pertence. Aí vem a aflição de Jó. Jó, imagina você na situação de Jó, tendo riquezas, esbanjando riquezas, dando dinheiro para tudo, tem pessoas que santos estão aqui, Gabrielzinho. Não faltando nada na sua casa, tendo seus filhos ali ao redor, ali todos os dias, e do nada, perde tudo. Imagina o coração de Jó, como ele estava naquele momento. Aí nós chegamos nesse versículo: eu não tenho paz nem sossego, Deus. Perdi minha família. A minha mulher está aqui comigo, mas só sabe criticar. Eu estou aqui sofrendo sozinho praticamente. Eu não tenho paz nenhuma, porque eu estou com essa chaga que me acometeu. Estou aqui raspando com cacos de telha, é isso que me acometeu. Está doendo e muito, Deus. Eu estou sofrendo febre constante e não tenho remédio para curar, não estou tendo descanso. Eu tento repousar minha cabeça, não tenho mais cama. Estou deitando aqui ao céu. Deus, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho descanso, só tenho perturbação agora na minha vida. Sabe, Deus, toda vez que eu vou deitar, eu lembro dos meus filhos. Eles ficavam comigo ali, por mais que alguns eram falhos, eu orava por eles, mas eles ficavam comigo ali. Só me deu eles. Por que o Senhor tirou? Perturbação. A vida de Jó nos mostra que a gente passa por certas coisas na nossa vida, apesar que passa por coisas muito pior do que a gente passa hoje. Jó nos mostra que em certos momentos o ser humano ele começa a perder a paz devido aos problemas que passa. O ser humano, nós começamos a perder a paciência, começamos a ter desespero, a não encontrar descanso e somente uma mente atribulada. E aí você não consegue enxergar a solução para o seu problema que você está passando por uma enfermidade que para você não tem cura, e você começa a se desesperar. Quantas pessoas têm câncer por aí e já desistiram da vida? Eu não vou ter mais cura. O médico me deu só 10 dias de vida, ou Oliveira, e eu então vou desistir, vou começar a só chorar. Não tem sossego, não tem paz, só perturbação. Tem gente com problema financeiro atolado, 200 mil devendo, está nem conseguindo pagar mais nada, está faltando comida, aí bate aquele desespero e começa a aprontar com suas mãos, tentando fazer alguma coisa, e só piora, vira bola de neve. A perturbação está na alma da pessoa. Nós estamos vivendo tempos em que o diabo está ao redor, lançando umas setas pequenas, eu vou chamar de pequenas, que elas vêm definindo na armadura de Deus na nossa vida, que ela consegue penetrar e causar uma destruição na sua família e na sua vida total. Quantas pessoas hoje em dia aí fora que eram cristãos e agora são desviados? Porque não aguentaram a onda de problemas que vieram sobre a sua vida. Não suportaram o peso da tempestade que eles estão passando. Se elas olhassem para a vida de Jó, elas iriam suportar, mas elas esquecem do que Jó passou. Jó passou por coisa terrível, gente. Perdeu seus filhos, da noite para o dia. Perder tudo da noite para o dia. Imagina a situação do coração de Jó, a tristeza enorme que ele estava passando, a ponto de estar em depressão, creio eu. Porque essa falha de Jó nos mostra que ele realmente é como se tivesse assim: Deus me mata de uma vez. Porque o que eu estou vivendo aqui não é possível. Eu era um homem fiel ao Senhor, eu sou um homem fiel ao Senhor, eu não te neguei nenhuma vez. E aí isso me tira tudo que eu tenho e me deixa minha mulher comigo, que está aqui me criticando, Senhor. Como isso? O Senhor não é um Deus bom, não é um Deus todo-poderoso? Jó começa a fazer a sua pronúncia com Deus. Aí vem seus amigos, né, para poder aconselhar, entre aspas, porque em vez de ajudar, só piorou a situação de Jó. Começou a criticá-lo. Ah, Jó, você deve estar sendo que está em pecado, não está não? O cara era íntegro. Começa a julgar a situação de Jó, falando que ele estava em pecado, estava passando por aquilo porque ele estava em pecado.
Quantas pessoas a gente vê a gente passando por uma situação difícil e começa, ó, descer a lenha. Ah, ó, não é servo de Deus? Está passando por necessidade por quê, será? Está pecando, ó. Está cometendo adultério. Está fazendo isso, está fazendo aquilo. A língua vai soltar a vontade, né? Aí lá dá o livro de Tiago para a pessoa ler direto, porque Tiago fala só sobre a língua. Ao invés da pessoa ajudar em oração para sustentar a pessoa, só começa a criticar. Os amigos de Jó fizeram isso. Ao invés de chegar perto de Jó, Jó, nós estamos com você, meu irmão. Eu sei que você é um homem íntegro ao Senhor. A dor está difícil, tanto física como emocional, como no coração, mas nós estamos aqui, Jó. Nós estamos do seu lado, vamos caminhar contigo, meu irmão. Estamos juntos, somos amigos. Não fizeram isso. Só apunhalaram mais ainda a vida de Jó. Tanto que depois que todos eles falaram, Deus se apresenta para Jó e começa a mostrar para ele a sua grandeza e a sua soberania, falando: eu sou o Criador de todas as coisas. Jó, essa situação que você está passando não é uma situação qualquer. É uma prova de fé. Eu vi que você não negou nenhuma vez meu nome. Então tu é fiel a mim. É normal a gente reclamar em meio às tribulações. Porque vivemos essa carne ela é aflita. O espírito não, mas a carne é, a alma ela é aflita. Qualquer coisinha que venha bater na gente, a gente começa a chorar, começa a estremecer, começa a falar: Deus não tem solução, mas tem solução, porque Ele é. É normal a gente se entristecer e se abater em momentos de tribulação. Só que vamos aprender sobre isso hoje. Vamos lá. Abre a sua Bíblia em João 14, 27. João 14, 27. Vamos navegar um pouquinho na palavra. Jó, ele fala: não tenho paz. A Bíblia nos mostra claramente quem é a nossa paz. Jó, naquele momento, ele não conhecia Jesus. Jesus não se apresentou para aquele pessoal de antigamente. Mas ele conhecia Deus. A gente sabe que Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Em João 14, 27, Jesus fala: deixo-vos a paz. A minha paz, não é de qualquer outra pessoa, é dele. Eu vos dou. Eu não vou dar como o mundo dá, uma paz temporária, passageira. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo, nem se atemorize. Palavra de Jesus. Aí, o que nós vamos pensar? Estamos passando por um momento difícil na nossa vida, um momento de tribulação. Não estamos tendo paz para poder pensar, raciocinar, para poder resolver a situação. Aí Jesus fala: ei, meu filho, minha filha, eu te dou a paz. Você está orando a mim? Você está me clamando? Porque se você começar a me buscar, eu vou te dar essa paz no momento que você está passando. Tem cristãos, eu chamo até as irmãs do coque, que é mais fervorosa de oração. Mas eu passo por tribulação, você vê ela sorrindo o tempo todo. Por quê? Porque Jesus, a paz, está com ela o tempo todo. Só que Jesus fala que Ele dá. Você tem que pedir. Ele dá a paz. A minha paz eu vos dou. Ou seja, peça que eu vou te dar. Se você está passando por um problema na sua vida que te tira a paz, Jesus, o Senhor é a minha paz. Você prometeu. Está lá no Novo Testamento. Fala com Ele assim: está lá no Novo Testamento, Pai. A sua paz o Senhor nos deu. Então me dá essa paz que eu preciso dela. Porque esses problemas que eu estou passando estão tirando a minha paz. Eu não estou conseguindo suportar. Eu estou andando para lá e para cá na minha casa, de noite e de dia, sem solução alguma. Mas a palavra é clara, que o Senhor me deu a paz. Então o Senhor é minha paz. Eu creio nisso. Só que está faltando fé. A gente está vindo no culto, está adorando o Senhor, está fazendo a obra do Senhor, mas a fé às vezes parece que vai em vez de passagem, vem uma hora e depois vai embora. A fé é a base de um cristão para sentir essa paz que Deus dá. Não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é na bebida, é nas drogas, é uma paz temporária. É na prostituição. A pessoa ali tem o seu prazer ali, esquece os problemas, depois volta o problema tudo de novo. A questão é que a paz que Deus dá é uma paz que transcende o nosso entendimento. A gente não compreende, mas a gente sente. A gente não consegue descrever essa paz, mas quando ela vem, a sua cabeça está a mil. Só que você acredita
que aquele problema vai se resolver alguma hora. Isso é fé na paz que Deus te dá. E aí ele continua, nem tranquilidade. Vamos lá em Salmo 107, verso 28. Salmo 107, verso 28. Salmo 107, verso 28. Nem tranquilidade, Deus, eu estou tendo. A minha paz, eu já estou com a minha cabeça a mil, sempre pensando nos meus filhos mortos, pensando no que eu tinha, de tanta gente que eu ajudava e agora não consigo mais ajudar. Salmo 107, verso 28. Só que aí nós vemos que a paz a gente vai encontrar somente em Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Quando a sua cabeça começar a ficar a mil dele durante os problemas, clame a Jesus. Jesus, me dê a paz. O Senhor prometeu, João 14, 27. Então me dá ela. Eu preciso dela neste momento de aflição. Em Salmo 107, verso 28 fala: então clamaram ao Senhor na sua tribulação. E o quê? E Ele os livrou das suas angústias. Olha aí, já deixa aberto Mateus 8. Mateus 8. Olha só que lindo. O salmista fala: clamaram ao Senhor na sua tribulação. Eles clamaram ao Senhor. Assim que eles clamaram, a solução demorou a vir? Não. Jesus veio cá e tirou a tribulação deles. Por quê? Porque clamaram. Vamos entender esse caso. Mateus 8, verso 23, passagem bem conhecida. Ao entrar no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se, veio de repente, não é uma coisa que veio programado. De repente surgiu uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus o quê? Dormia. A paz estava dormindo. Imagina a situação de você com os discípulos no barco. Vocês estão lá, navegando, está tudo tranquilo, tudo sereno, tudo calmo. Está tranquilidade, certo? De repente veio a tempestade e começou a chacoalhar o barco para lá e para cá. E a água entrando no barco. Imagina o Pedro: ô João, pega o cano aqui, João, vamos jogar para fora a água, senão o barco vai afundar. O desespero dos discípulos. Estava tranquilo, não estava? Agora está falta de paz e falta de tranquilidade. Começaram a jogar para fora. Imagino eu, a Bíblia não fala, tá, gente? Mas a situação é essa. Dá para imaginar que seria isso. A água entrou no barco, vai deixar a água no barco? Não vai. Ao invés de eles clamarem ao Senhor, não. Eles foram tentar resolver com a força do braço. É o nosso erro. Começaram. Vai, João, pega mais aí, João. Tiago, vai, Tiago, ajuda. Tentando jogar a água fora. O barco enchendo de água. Imagina o barco começando a dar aquela afundadinha de leve, aos poucos. E a tempestade continuava. Alguns discípulos talvez segurando o barco para não cair na água. O desespero e o medo faz a gente às vezes esquecer de clamar a Deus. Jesus dormia, a paz estava dormindo. Vamos você ver, eles andavam com Jesus. A paz e a tranquilidade estavam com eles, mas eles não tiveram paz naquele momento. Por mais que a gente ande e sirva ao Senhor verdadeiramente, não estamos propícios a não passar por tribulações. A gente vai passar por tempestades. A questão é como você vai passar por elas. Ou você vai passar com Jesus no seu barco, sempre com ele do lado, conversando com ele, ou no momento que vier a tempestade repentina, você esquece dele e começa a resolver com a sua própria força. E aí vira bola de neve. Jesus está do seu lado. Jesus está do nosso lado. Ele falou que não nos deixaria órfãos. Ele está conosco em todo momento. Mas a gente esquece. A gente fala: oh Deus, mas não é isso aqui que está difícil, Senhor, misericórdia. Só fala: Senhor, mas não fala de vez de pedir ajuda, não. Vai começar a tentar resolver o problema. Aí quando um problema fica do tamanho de uma montanha do Everest, aí você lembra de Jesus. Oh Jesus, misericórdia, não consigo mais não. Socorre. Aí que vai clamar a Deus. Podia ter evitado desse montanho de problema, ter virado uma montanha. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo, então eu prego o que eu estou vivendo. Olha para você ver. Os discípulos entraram em desespero, não tinha paz nem tranquilidade. A água não dando no barco, Jesus dormindo.
Ao os discípulos verem que não conseguiam tirar a água do barco, a água só ia aumentando dentro do barco, verso 25, os seus discípulos aproximaram e acordaram Jesus. Senhor! Imagina o grito, né, para acordar Jesus. Senhor, salva-nos! Eles falaram que vai o quê? Só salvar? Não. Nós vamos morrer. Olha o que o medo causa no ser humano. Olha o que o desespero causa no ser humano. Ele falou assim: Senhor, salva-nos. Pronto, acabou. Não. Senhor, nós vamos morrer. Olha o desespero, o tamanho de desespero dos discípulos perto da quem poderia libertá-los, salvá-los naquele momento. Ou seja, o problema naquele momento, que era pequeno, que poderia ter evitado no começo das águas da tempestade mudando o barco, virou uma montanha de Everest. Aí o desespero veio enorme, e aí o desespero causou um medo tão grande que eles acharam que ia morrer. Jó estava numa situação parecida. Aí vem o versículo 26, Jesus, ele lhes disse, olha só, por que temeis? É um medo. Por que tem medo? Homens de pequena fé. Então, levantou-se Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande calmaria. Salmo 107, verso 28. Clamaram ao Senhor, e o Senhor tirou a tribulação. Clamou. Os discípulos só foram acalmados, a tempestade só parou, a tribulação só cessou, depois que clamaram a Jesus. O ser humano hoje, o cristão, está esquecendo de clamar a Jesus no seu momento de tribulação. E às vezes até clama errado. Senhor, eu quero resolver assim, Senhor, me ajuda, talvez não é do seu jeito, do jeito dele. Senhor, só me socorre, fala isso. Senhor, só me socorre, porque eu não consigo mais resolver sozinho essa tribulação que eu estou passando. Os discípulos falaram o quê? Senhor, salva-nos do jeito deles? Não, só salva-me, Jesus, estou precisando. Jesus só mandou a tempestade cessou. É tão simples resolver a situação da nossa vida, que a gente faz virar algo que faz a nossa cabeça atribular, atormentar. Aí a gente desconta nas pessoas ao nosso redor. Infelizmente é assim. A tribulação vem na nossa cabeça, a cabeça fica toda atribulada e começa. Aí vem o maridão, vou dar um exemplo, vem o maridão, meu amor, vem cá, sai daqui, quero ser maridão. Aí o cara nem entende, né? O que está acontecendo, mulher? Sabe o que é isso? A mulher está cheia de cabeça, problemas, tentando resolver sozinha. Mas esquece de clamar ao Senhor Jesus, que é o autor da sua salvação e que pode te salvar e te dar a solução. Não só a mulher, para o homem também. Estou dando só um exemplo aqui. Às vezes a gente sofre situações de pessoas que estão passando por problemas N, que a gente não sabe, e a gente vai julgar a pessoa. Não, gente, ajuda o coração da pessoa. Ah, eu estou bem empatado aquela pessoa lá. Vai, você sabe o que está passando? Então ele está passando por uma situação ruim e não está conseguindo ter paz com ninguém. É natural do ser humano. Claro que não devemos julgar para as pessoas os nossos problemas, descontar das pessoas, jamais. Nós temos que julgar para Deus, vamos falar isso para na frente. Mas, quando vê uma pessoa passando por algo e ela te dá uma patada, ah, tá bom, o que você está passando? Está acontecendo alguma coisa? Sabe que se ela ou ele quiser continuar calado, amém, só ore, interceda. Jesus, venha socorrer aquela alma. Jesus, venha trazer paz para aquela alma. Porque neste momento eu vejo que está atribulada, Senhor. A gente faz isso? Não faz. A gente começa a caluniar a pessoa, começa a julgar a pessoa, ao invés de ajudar em amor, conforme fala a palavra. Oremos uns pelos outros. A palavra fala para a gente ter amor fraternal uns com os outros. Não é discórdia entre si. Então, se você vê uma pessoa que está ali sofrendo algo, se você não tem condição de ajudar, ore, clame pela pessoa. Senhor Jesus, venha com a sua providência, com a sua paz, com a sua tranquilidade e acalme aquele coração. Os discípulos naquele momento se maravilharam quando viram Jesus repreender o mar, e o vento e o mar o obedeceram. Imagina os olhos arregalados: o que é isso? Que homem é esse que eu estou mandando? O homem manda, repreende o mar e na hora o mar cessa, de repente. Isso é o poder do nosso Deus. Só que está faltando fé em nosso meio. Nós estamos com pequena fé como esses discípulos aqui.
A Bíblia é clara em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. É através da fé que nós vamos alcançar a paz de Jesus. É através da fé que nós vamos alcançar a tranquilidade em meio às tribulações que a gente passa. Gente, tempos difíceis estamos vivendo. Essa palavra é para te confortar e te fortalecer. Estamos vivendo tempos que todo mundo está perdendo a cabeça. Todo mundo está perdendo a cabeça. A ira sobe de repente, a raiva sobe, a tristeza na hora vem também junto. É uma confusão de emoção por conta dos problemas da nossa vida. A gente começa a dar chutado em todo mundo. Está errado. Clame ao Senhor, Salmo 107. Clame ao Senhor e Ele vai tirar a tribulação da sua vida. Ele vai te acalmar, Ele vai te dar a paz. É palavra que fala isso, é Deus que fala, não sou eu. Abre Salmo 23, verso 2. Salmo 23, verso 2. Aleluia. Salmo já conhecido, né? Mas vamos ler aqui. Salmo 23, verso 2. João fala o seguinte para Deus: Deus, eu não tenho onde descansar minha cabeça, eu não tenho repouso, eu não tenho como encontrar descanso, Deus. Minha casa se foi, eu estou aqui ao ar livre praticamente, não tenho onde repousar a minha cabeça, eu estou aflito. Em Salmo 23, verso 2 fala assim: deitar-me quem? Deus. Deus te faz deitar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes é um lugar tranquilo. Conduz-me quem? Deus. Conduz-me mansamente, tranquilamente a águas tranquilas. Quem? Deus. A palavra é clara. Então, se a gente sabe que Deus ele vai nos conduzir a um lugar, um ambiente tranquilo em meio à tribulação, por que perdemos a fé? É palavra. Salmo 23, 2. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, lugar tranquilo, sereno. Aonde? Na sua casa? Talvez, num canto do seu quarto, no meio do problema. Mas aqui ele fala da sua situação espiritual, da sua alma. Ele faz a sua alma descansar em meio aos problemas que você passa. Glória a Deus. A sua alma encontra descanso num lugar que só Deus pode te conceder. Na sua casa não tem paz nenhuma. É uma família de um lado, a família de outro, tudo te criticando, falando coisas. Você não encontra paz na sua casa, mas Ele vai te levar para um lugar, pastos verdejantes, mundo espiritual. Sua alma vai descansar com Ele. Glória a Deus. E ao descansar, você vai encontrar força e refúgio somente em Jesus. Aleluia. É palavra. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Já estou finalizando, amém? 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Eu acabei de falar, agora mesmo. Olha só. Lançai, manda para Ele, para Deus, toda a vossa ansiedade, preocupação, toda a sua preocupação, lança para Deus. Por quê? Por que eu vou mandar para Ele? A palavra responde: porque Ele tem cuidado de vós. Só que esquecemos que Ele está cuidando da gente, irmão Oliveira. A gente se desespera e esquece que Ele está do nosso lado cuidando, nos detalhes. Te falta comida? Não. Te falta vestimenta? Não. Te falta o ar para respirar? Não. Então por que ter reclamado com Deus o tempo todo dos seus problemas? Lança para Deus o seu problema. Senhor, eu estou passando por isso, eu quero socorro. Ele vai cuidar de você. Salmo 107, 28. Clamaram ao Senhor e Ele tirou a sua tribulação. Está nos faltando a gente fé e clamar ao Senhor nesse momento de tribulação. A gente não dobra mais o joelho para falar com Ele: Senhor, eu preciso de solução, me socorre. A gente não faz mais isso, está difícil. O povo hoje em dia fala que é uma geração que não ajoelha mais, uma geração que só fica em pé e nariz em pé. Está faltando o joelho no chão para clamar ao Senhor e pedir a Ele misericórdia pela nossa vida. Senhor, eu sei que eu tenho falhado com o Senhor, mas o Senhor, a sua misericórdia me basta, Pai. Por favor, Deus, me conserta e venha com a sua solução sobre a minha vida. Eu vou lançar tudo para o Senhor, conforme fala a sua palavra. E eu vou crer que o Senhor tem cuidado de mim. E eu vou crer, Deus, que é no Senhor que
eu vou encontrar um descanso que eu não consigo ver, mas a minha alma vai sentir. É nele, é em Jesus. É algo que você não enxerga. É difícil a gente descansar em algo que a gente não consegue apalpar, né, Oliveira? Nessa mão. Mas é pela fé. Jesus sempre falou isso. Pequena fé. É pela fé que nós vamos encontrar descanso, paz e tranquilidade em meio à tempestade que a gente passa da vida. Como a gente alicerça a nossa fé? Criticando os outros? Maltratando? Falando mal um do outro? Não lendo a Bíblia? Ou faltando em oração? Não louvando? A fé, nós alicerçamos ela com base na palavra, oração, jejum, amor ao próximo. Assim a gente alicerça a nossa fé. Quanto mais a gente fala mal do outro, quanto mais a gente pratica obras da carne, menos a fé será fortalecida. Aí os problemas virão e você vai ficar igual os discípulos de pequena fé, se desesperando em meio à tempestade. Abra sua Bíblia em Mateus 14, verso 22. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Jó termina falando com Deus: eu não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho repouso. Sabe o que eu só tenho, Deus? É só perturbação. A minha alma não quer mais viver, não, Deus. Estou perturbado porque o Senhor me tirou tudo, eu não tenho mais nada. Jó estava com pequena fé naquele momento. Vamos lá, falar sobre essa parte, perturbação. Mateus 14, versículo 22 em diante. Antes, a perturbação ela nos causa medo. Pessoa perturbada, ela tem medo. Ela não tem coragem, ela tem medo. Pessoa perturbada, lhe falta fé, lhe falta esperança. Pessoa perturbada pelos problemas, ela não encontra paz em nenhum lugar. A sua alma fica totalmente à mercê de suas emoções e não de Deus. Vamos ler. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, na frente dele, para o outro lado, enquanto Jesus se despedia da multidão. Versículo 23, Jesus se despediu da multidão, subiu ao monte para orar em particular com o Pai. Ao cair da tarde, por volta das 6h30 da tarde, provavelmente, imagino eu, estava sozinho. Entretanto, o barco já estava lá longe, no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Já era bem de noite, já não tinha muita visão ali do ambiente, estava bem escuro. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. A perturbação começou. Eles olharam para Jesus lá longe e falaram: ai, andando no mar, que não é fantasma, não, Oliveira? Que não é fantasma. Aí começaram a tremer de medo. O medo, a palavra fala, o medo entrou no coração deles. Começaram a ter medo naquele momento. Com o medo veio o desespero. Olha só, Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus falou, certo? Olha que interessante isso. Respondeu-lhe Pedro: olha só, Senhor, se és tu. Pedro não conhecia a voz de Jesus, não? Conhecia ou não conhecia? Ele andava com Jesus. Para que eu perguntar se é Jesus? Senhor, se tu és, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro conhecia a voz de Jesus. Jesus falou: coragem, sou eu, não tenho medo. Só deixa Jesus vir, gente. Para que vai duvidar da palavra dele? Se ele te prometeu algo na sua vida, por que você vai duvidar da palavra dele na sua vida? Se ele alicerçou na sua vida alguma promessa que ele vai cumprir, por que você vai desacreditar na palavra que Deus te deu? Os discípulos naquele momento estavam duvidando da palavra de Jesus, da voz de Jesus. O medo nos faz desacreditar das promessas de Deus na nossa vida. A perturbação nos faz parar de olhar para Cristo. A perturbação nos faz afastar da comunhão com Jesus. Olha só, Pedrão sabe: Senhor, se és tu, isso é o medo falando, não é Pedro em si, não, é o medo dele falando.
se é realmente o Senhor, então me manda ter contigo nas águas. Jesus vai provar agora a coragem de Pedro. Vai, então vem. Mas a gente falando tranquilamente. Então vem, Pedrão. Vem cá, sobe aí. Desce aí do barco. Vem cá. Pode vir. Vem com fé. Vem com fé. Pedro, tá lembrando, ele está com perturbação. Pedro descendo do barco, assim que ouviu, vem e acreditou na palavra, certo? Porque se ele não acreditasse na palavra de Jesus, ele não descia do barco. Então Jesus falou, vem, ele acreditou. Beleza, perturbação levemente saiu. Teve coragem. Foi lá, pisou na aguinha. Opa, tá firme, Samuel? Eu vou andar, viu, Samuel? Imagina os discípulos lá. Ô Pedro, vai não, rapaz, só afundar. Porque não estava acreditando na voz de Jesus, certo? O medo faz a gente desacreditar na palavra do Senhor. Pedro, vai não, Pedro, João. Ô Pedro, faz não, meu irmão, só afundar, cara. Você sabe nadar, mas o vento tá forte. Não, eu vou lá. Tá firme, senhor. Olha aqui, tá firme. E deu outro passo e começou a caminhar. Foi caminhando olhando para Jesus. Estava com fé em Jesus. Mas, verso 30, observando o vento forte, olha que besteira que Pedro fez. Ao invés de ele continuar seguindo com fé no seu Senhor, o vento bate, ele olha. E somos nós. A gente começa a caminhar com Deus, tão firme, glória a Deus, está fervoroso. Começa a vir uns pequenos problemas na nossa vida, a gente para de olhar para Cristo, a gente vai olhar para os problemas. A gente esquece que Jesus é o nosso foco. E a gente começa a focar na nossa cabeça nos problemas. Pedro começou a focar no seu problema. O vento balançou ele ali, ele, opa, misericórdia, rapaz, começou a afundar. De repente ele começa a afundar. O que ele faz? Ele tenta nadar. Olha para você ver. Todo pescador, imagino eu, isso é óbvio. Se toda pessoa vai para o mar, tem que saber nadar, não é não? Pedro sabia nadar. Por que ele não poderia, ele mesmo, voltar para o barco? Perturbação. Novamente aquela perturbação que eles tiveram no início, quando viu Jesus, voltou no coração de Pedro. A fé saiu e o medo superabundou sobre a fé. Pedro começou a se desesperar. Ele sabia nadar, mas não tentou nadar de volta ao barco. Ele clamou, Salmo 107, 28, Senhor, salva-me. Imagina o desespero de Pedro. Pedro começou a se afundar. Só que a resposta de Jesus foi tão rápida, rapaz. Isso é lindo, né? Jesus, ele vem rápido. Imediatamente, não sou eu, a palavra que fala. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou o assunto de Pedro. E o que Jesus fala? Homem de pequena fé, por que duvidou da minha palavra? Por que a gente duvida da palavra de Deus na nossa vida no momento de tribulação? Se Ele te prometeu que você vai viver algo na sua vida, você vai, no tempo dele, mas você vai. Pare de deixar a sua fé se abalar com pequenas coisas que acontecem ou com muitas coisas grandes. Para! Não existe obstáculo grande ou montanha grande que Deus não possa remover com as suas mãos, Ele é Criador dos céus e da terra. Confia no Senhor e Ele tudo fará na sua vida. Jesus é o nosso refúgio. Então isso é interessante. É um detalhe que pouco a gente tem que ler com cuidado para a gente reparar no detalhe. Olha para você ver. Ele pegou Pedro e falou, pegando ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha o verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Ou seja, durante aquele processo, o vento, a tempestade estava ocorrendo. Olha esse detalhe aí. Ou seja, é durante a tempestade que Jesus vai pegar a nossa mão e vai continuar conosco durante a tempestade. Glória a Deus, Senhor. E no tempo dele, Ele vai te levar para lugar de pastos verdejantes. No tempo dele. Olha isso, é detalhe, gente, a Bíblia nos mostra. Ele primeiro pegou a mão de Pedro, durante a tempestade, ele estava aflito. Vem cá, Pedro, homem de pequena fé, dá correção. Homem de pequena fé, mas por que você não duvidou de mim? A tempestade continua, ou seja, o nosso problema continua. Jesus está conosco, está segurando, para você não cair durante o seu problema da vida. Está segurando a sua mão. Até vai chegar o momento que Ele vai te levar para os pastos verdejantes, aonde essa tempestade vai cessar. Glória a Deus. No tempo dele. Não cessou de vez. Pode reparar.
Ele conversou com Pedro, pegou Pedro, a tempestade continuou. Só quando entrou no barco a tempestade cessou. Deus nos mostra que em todo momento Ele está conosco. A gente não pode perder a fé. Estamos perdendo a fé muito em nosso meio. Eu falo de mim mesmo também. Eu falo, essa mensagem é para mim e para vocês. Quantas vezes na minha vida eu já passei por certas situações que eu falei, Deus, não é possível. Eu estou pecando com o Senhor, não tem cabimento. Não estou passando, não é erro, é consequência dos erros. Às vezes Deus te prova a sua fé, não é consequência dos seus atos. Às vezes pode ser consequência dos seus atos, mas até nas consequências, Deus está com você, Ele te ajudando. Não é porque você pecou e você se arrependeu, que você não vai passar por consequências, não, você passa. Mas só que como você é filho dele, Ele vai passar junto com você. Para você não cair e se afastar da presença dele. O mundo cai e continua caindo no abismo. Nós, filhos de Deus, a gente cai uma vez, levanta e Deus continua ajudando a gente a caminhar. Mesmo mancando, como Jacó mancava. Continua Deus ali ajudando a caminhada. João 16:33, para finalizar. João 16:33. Pegaram o detalhe da tempestade? A gente lê a Bíblia rápido, a gente não repara, mas olha o que você vê, Deus é lindo, né? Pegou Pedro durante a tempestade, falou com ele durante a tempestade, só quando entraram no barco a tempestade cessou. João 16:33. Palavra de Jesus, para finalizar a mensagem. Disse-vos essas coisas, para que em mim tenhais paz. Jesus já afirma, em mim vocês terão paz. E já vem logo falando, por que vocês vão ter paz em mim? Porque no mundo vocês terão aflição. Ele fala assim, no mundo vocês não terão aflição. Não, ele não fala isso. Vocês vão passar por tribulação. Vocês vão sofrer aflições. Vocês pertencem a mim. Deus falando. Vocês não pertencem a este mundo que é do maligno. Como vocês são peregrinos nessa terra, o inimigo vai tentar de tudo para bater vocês. Então vocês vão sofrer tribulações. Só que tende bom ânimo. Por quê? Porque eu já venci este mundo. Quando Deus, Jesus, ele fala para ter bom ânimo, ele fala o quê? Não pensa nessa pequena frase. Não tenha medo, Oliveira. Não se renda, Fábio, em meus problemas. Não perca a fé, missionária Rosana, em meus problemas. Essa palavra quer dizer tudo isso. Tende bom ânimo, ou seja, não tenha medo. Não perca a fé, Nayara. Persevere na minha presença, porque a vitória chegará para vocês. A tempestade vai cessar, os pastos verdejantes eu vou colocar vocês. Então só aguarda, tenha fé. Eu já venci todo este mundo por vocês, porque vocês estão aflitos a esse meio de tempos difíceis. Não permita que a sua alma se aflita, deixe eu cuidar dela. Deixe eu zelar da tua alma, porque eu sou um Deus zeloso. Ah, mas Deus, eu estou um pouquinho errado com o Senhor nunca. Você é meu filho, você é minha filha. Apenas chegue até meus pés, que eu vou cuidar de você. Jesus, Ele não quer que ninguém pereça. Jesus, Ele quer que todos nós tenhamos uma vida tranquila com Ele. Não é tranquila sozinho, com as suas próprias mãos. A gente vê que os discípulos tentaram com as suas próprias mãos, mas falharam. Quando clamaram ao Senhor, aí veio a sua paz, a sua tranquilidade e a tempestade cessou. Então vamos parar de bater cabeça nos problemas. Tempos difíceis vivemos. Tempos difíceis estamos passando. Mas temos que crer que Jesus está conosco. Não perca a fé, tenha bom ânimo. Não se renda em meio aos problemas. Está difícil, pastor? Está difícil, mas Deus está com você. Deus, Ele está pegando a sua mão, igual pegou de Pedro, e está caminhando contigo dentro do problema. No meio da tempestade, Ele está caminhando com você. Vamos embora, Oliveira, está comigo. Bora. Bora, Samuel, está comigo. Bora, Robson, está comigo. Desanima não. A caminhada é árdua, mas a vitória vai chegar. A minha bonança, a minha calmaria, a minha tranquilidade, a minha paz, eu deixo para vocês,
em meio a este momento de tempestade. Se acalma. As suas emoções vão ficar afloradas, vai tentar bater em todo mundo, vai tentar se extravasar. Não permita. Clame a mim e eu vou controlar essas emoções por você. Através de quem? Do Espírito Santo. Porque se Ele habita em nós, é através dele que teremos o controle sobre essas emoções que nos afligem em meio às tempestades. Confia no Senhor, gente. Confia em Deus. Oliveira, quanto tempo esperou para fazer a cirurgia? Confiou no Senhor e ele fez a cirurgia e está aí. Glória a Deus. Cada um de vocês tem uma experiência com Deus através da fé. Então não perca a sua fé. O diabo vai tentar de todas as maneiras fazer com que a nossa fé se abale. Mas não perca a sua fé. Guarde, retenha a sua fé. Porque é através da fé que você vai ver milagres acontecendo na sua vida. É através da fé que a tempestade vai acalmar e a bonança vai chegar na sua vida. É promessa de Deus. Tenha fé. E persevere em oração. A oração é a base da nossa comunhão com Deus. Amém? E as palmas exaltamos ao nome do nosso Deus.